amigos do vlog do Zek, hoje com a Tamron SP45mm f1.8 DIVC USD, que é a primeira Prime Standard estabilizada full frame do mundo. Pois é, essa daqui que não é tão standard assim, ela é um pouquinho mais ampla em 45mm, e nem a única. A Tamron aí que apresentou duas versões da nova linha SP Super Performance, a 35mm e a 45mm, ambas f1.8 Prime, com o estabilizador aí, o VC, o Vibration Compensation deles. E hoje a gente vai ver a primeira delas aqui no vlog do Zek, entender o que eles estão apresentando aí, esse novo revamp que eles acabaram de fazer, a reestruturação da linha SP, a segunda Tamron que a gente já vê aqui no canal, a Tamron que é conhecida aí pelas zooms, eu que já fiz o teste aqui da 2470 f2.8, que eu tive uns probleminhas aí que ela estava desalinhada. Hoje a gente vai conhecer a SP45, que é uma dessas duas novas especificações que eles lançaram agora em 2015. Primeiro vamos explicar aqui o que está acontecendo. A Tamron fez um revamp na linha SP Super Performance que já existia nos traços aí da Sigma Global Vision, que quer atender o mercado intermediário, oferecendo aí performance ótica legal, alguns recursos extras e o design bonitão aí, que é a mesma lógica aí que a Sigma fez. Enquanto Canon e Nikon não oferecem nada de novo, a Tamron decidiu aqui colocar duas primes novas aí, que já dá a aparência de ter uma linha nova, começando com a 35 e a 45. Eu escolhi a 45 para mostrar para vocês, porque ela é mais próxima aí do standard, né? Parece uma 50mm, e a gente já viu duas 35 em sequência aí, a f1.8G e a 35 f1.4L2 da Canon, e a gente também já viu uma estabilizada 35 f2, essa daqui vai 1/3 de stop aí, um pouquinho mais aberta, no f1.8 no 45. Então vamos pegar aqui na mão, e a primeira coisa que a gente nota é como isso daqui é gigantesco. Em 80 por 90 milímetros, ela é virtualmente do mesmo tamanho da Canon f1.4L2 que a gente acabou de ver, que é uma Prime aí que elas estão pegando do tamanho da minha mão. Aqui eu fiz a brincadeira da lata de cerveja, e essa daqui ó, é virtualmente a mesma coisa. Esse 80mm aí de diâmetro aqui que a gente tem, ela é uma peça bem grande na sua mão, e chega até a ser cômico, né? A gente vê aí um lado no mercado mirando pro mirrorless, que a gente vê a Sony aí com a Sony Alpha A7 Full Frame e a A6000 APS-C, e as DSLRs cada vez maiores. A Tamron aqui é absurda nas mãos. A gente vai ver ela do lado aqui da Canon f1.8 II, a 50mm, olha o tamanho que é a 50mm da Canon. Lógico, essa aqui já foi atualizada pela versão nova STM, que é ainda menor. Olha o que a Tamron está fazendo, é um equipamento muito maior, e vocês vão ter uma ideia aí. Quando eu peguei na mão, eu assustei aqui com a 45mm. Eu já vou aproveitar para mostrar a diferença também aqui, que a Tamron na verdade está mirando a Sigma Art, né, com esse papo aí de estilo, ficar mais bonitona. Essa daqui eu tenho a Sigma Art 35mm f1.4 DG, que eu sei que ela é um pouquinho mais grande angular, né, ela é maior, grande angular aí 35mm. Mas olha só o feeling delas, né, são dois equipamentos aí com várias respostas táteis diferentes. A Tamron aqui está muito mais no metal. Você tem esse pedaço todinho aqui de metal atrás e o anel de foco na frente, e ela parece muito mais aí de tamanho e de handling na Canon, pelo menos com a série L, né? Eu vou pegar aqui a 50mm f1.2L, olha só o tamanho da Canon. A Canon consegue ser menor do que essa Tamron aqui. A Tamron aí que está optando por fazer os equipamentos maiores cada vez aí, com mais recursos lá de dentro, e é o que a gente tem de design aqui na SP45. De operação é extremamente simples aqui, que é um sistema Prime, então ela só tem aqui um anel de foco manual. Esse anel que é virtualmente perfeito. Vocês sempre me escutam aqui falando de problema com lag, que os anéis eles têm um joguinho, principalmente na Nikon. A Tamron aqui tá mirando muito mais aí no high-end, que você vê ó, que não tem qualquer tipo de problema nesse anel de foco manual. Ele é extremamente suave, parece muito mais uma Nikon f1.4G, não todas aí, as f1.4G, topo de linha delas, e também não tem nada a ver com o preço de $599. Olha o tamanho desse anel aqui, ele é super gostoso de usar e fica aqui na frente. Do lado de dentro ela tem o sistema USD, que é o Ultrasonic Drive aí da Tamron, que ele é extremamente silencioso e curioso, né? Ele não tem uma curva de torque tão rápida quanto a Canon, e ele também não tem o lag da Sigma, então você consegue notar aí que ele vai suavemente do ponto A ao ponto B, numa curva aí de aceleração. Você vê que o seu viewfinder ele não chega a ser devagar, mas ele para instantaneamente e ele começa devagar,
talvez aí por causa da precisão. Essa daqui também são duas novas ideias aí que a Tamron está apresentando, que é o Close Range Focus, né? Eles estão apresentando aí como mod o Minimum Object Distance, que é a distância mínima do objeto, que está super próximo aqui no Standard em 30 centímetros aqui no 45 milímetros. Isso aí na prática quer dizer que você tem uma magnificação de 1 para 3.4, tá? Não é um macro 1 para 1, mas é mais do que o suficiente para você brincar com produto, brincar com ser humano, ficar fotografando o olho, ou mesmo inseto e flores. Isso aqui vai fazer, e é por isso que ela deve ser grande, né? A gente já brincou aqui de macro, e ela tem que se distanciar aqui, o sistema interno dela, ela tem que ser grande para exatamente a câmera conseguir, né, o grupo de foco conseguir distanciar aí do plano de imagem, e você ter essa ampliação. Aqui do lado, um dos grandes destaques dessa daqui é o VC, que é o Vibration Compensation, que a gente nunca tinha visto em uma f1.8, pelo menos aqui compatível com o full frame no Standard. A Sony já fez uma OSS 50mm f1.8, mas ela é em mount para o APS-C. A Tamron está apresentando aqui como as duas primeiras f1.8 estabilizadas, e é o grande destaque aí que ela está contra a Sigma Art f1.4. f1.4 para f1.8, você tem 2/3 de diferença na abertura, que vai ser aí negligente aí perto da distância focal, na profundidade de campo, mas o estabilizador faz um trabalho muito mais interessante aí pra gente fotografar no escuro sem ter que subir o ISO, e mesmo o pessoal que está gravando vídeos, o estabilizador vai funcionar. E ela é toda bonitona aqui, né? Ela tem a janela de distância, que a Tamron diz que está 20% maior, eles mudaram a tipografia, tem o badge aqui, SP do lado, todo bonitão. E essa daqui é a Tamron gigante aqui na mão, ela não é tão pesada, tá? Ela tá meio quilo aí, 498 gramas, bonitona, né? Eles estão chamando aqui de Human Touch, que eles estão dando atenção pra ergonomia, e eu que tenho a mãozona aqui, ela fica perfeita aqui na minha mão, que é o que a Tamron está apresentando. Vou montar ela na minha Canon EOS 6D. E o mount aqui que também é uma coisa bacana que a Sigma não tem, né? A Tamron que está aí apelando para esse mercado premium de baixo custo, ela não é muito baixo custo, mas é o premium aí que você vai ter a mesma coisa que a gente tem, por exemplo, em algumas Canon L. Ela está colocando aqui, o mount tem a borracha de metal aqui, a borracha de metal foi ótimo. O mount de metal com a borracha que protege ela contra água e poeira, não é para você submergir a objetivo, evidente, mas ela vai funcionar aí se tiver chovendo, esse tipo de coisa. E a Tamron também divulga que tem O-rings, né? Tem borrachas ao redor aqui no anel, no elemento da frente e também nos botões para ficar protegida. E assim que ela fica na 6D, vamos montar aqui o HUD, que também vem na caixa. Não é um HUD de botão igual o da Canon, então a gente tinha que alinhar aqui. Ele é suave e trava no lugar, igual a Sigma. Olha o tamanho que tá a Tamron 45 f1.8. Vou pegar a Canon de novo, a f1.8 da 50mm2, que muitos de vocês têm. Olha o tamanho que é a Canon e olha o tamanho que é a Tamron aqui. É uma nova proposta aí de equipamento. Na frente, filtros de 67mm que são idênticos aos da 35. Vamos esperar que eles continuem assim. Eles não tem para que crescer esse filtro. Espero que eles lancem aí 24, 80mm ou até um pouquinho mais longo aí, que por que não uma 100mm f1.8. Seria aqui a proposta da Tamron. Muito legal esse novo revamp que a fabricante deu, coisas que as outras marcas, né, principalmente a Canon, aí a gente tem f1.8 a 85mm, que são quase 2 décadas no mercado. A Nikon tem uma linha f1.8 muito legal, mas a Tamron colocou o VC, que é o Vibration Compensation, que é aí o grande destaque que eles estão colocando, na verdade, contra a Sigma. A Tamron aqui, que ela está apresentando um novo estilo aí de fotografia com este mercado freemium aí, né, o premium, mas ele chega a ser de low cost aí, sem ser tão caro quanto a Sigma Art no f1.4 ou as Canon série L ou mesmo a Nikon f1.4G, do reboot que eles fizeram na linha SP Super Performance, reestilizando as objetivas, caixas, famílias tipográficas e operação geral dos equipamentos, para apresentar o mesmo nível de carinho e atenção ao design da Sigma com a linha Art, apresentando agora em 2015 duas especificações f1.8 fixas com estabilizador nas SP35 e SP45, para conquistar uma parcela do mercado low cost que todas as outras fabricantes deixam de lado. Então a Tamron é a única que pensou em entrar para esse mercado intermediário sabiamente com 2/3 de stop a menos que o f1.4, sem o peso, mas com estabilizador muito mais útil, com mounts variados EF, Nikon F e Sony para atender os órfãos de primes high-end. O preço não é tão alto, mas a especificação é exótica. O equipamento premium. São 10 elementos em 8 grupos na SP 45mm, um de baixa dispersão, 2 Molder Aspherical, coatings e band e B-bar, tudo que a Tamron sabe fazer aí no mercado óptico, igualando em performance Canon, Nikon e Sigma, mas por uma fração ainda menor do preço. E o resultado funciona.
A SP45 tem qualidade de imagem interessante na abertura máxima, definitivamente superior à Canon 50mm f1.8 STM, não tão limpa quanto uma Nikon f1.8G, com resolução bem resolvida no quadro todo, inclusive nas bordas, mas um pouco de blooming com muita luz na abertura máxima. Como qualquer Prime, fechando logo para f2.8 as coisas ficam virtualmente perfeitas, exceto uma tendência maior a aberrações cromáticas laterais e de eixo que o projeto ótico, digamos, pelado não consegue resolver. A performance ajusta sim, especialmente considerando o preço, mas é evidente que já vimos coisas melhores pagando mais na Sigma ou na Canon. Em f1.8, a SP45 teve momentos de brilhantismo nos meus testes. A resolução é alta em qualquer ponto do quadro na profundidade de campo curtíssima que vem da grande abertura. Detalhes são bem resolvidos dependendo da iluminação, que trabalha contra o contraste e reflexos internos para perder um pouco da resolução em situações de muita luz em abertura máxima. Evidente não é o uso ideal dessa objetiva você fotografar o wide open o tempo todo, especialmente durante o dia. Aqueles em busca do efeito desfoque sofrerão com aberrações de todos os tipos em itens cromados, acessórios e outros elementos de grande contraste que infelizmente ganharão halos coloridos no centro ou nas bordas do quadro. Até à noite, o esferocromatismo é altíssimo, dando aquelas bolhas roxas em ponto de luz, pendido um ou dois stops completos na abertura para resolvê-los em paisagens noturnas ou outras aplicações que serão impressas em grande formato. Não tem como exigir muito do projeto, ela é high-end e se comporta bem, mas de fato os $599 não entregam a mesma performance impecável que aprendemos com a Canon EF 35mm f1.4 L2 USM com o Blue Refractive Optics de $1.799. Fechando para f2.8, a performance melhora bastante na Tamron, mas só é lá em f4 mesmo que deixa tudo impecável. É outro motivo para um upgrade no kit adicionando a performance que só as Primes conseguem entregar. É tanta resolução que gramas, fios de cabelo e placas distantes ficam nítidas inclusive nas bordas, coisas que a Zoom dificilmente conseguem fazer na linha intermediária. É uma Prime com boa performance, mas pense duas vezes antes de usá-lo o tempo todo na abertura máxima. Distorções geométricas são bem controladas e visíveis só de vez em quando em distâncias de foco menores que 3 metros. Painéis e paredes podem ganhar bolhas nos limites do quadro exigindo correção via software, mas nada a se preocupar com algumas mirrorless grande-angulares. A vinheta é bem controlada e bonita, mas também resolvida com aberturas menores. Destaque a performance da distância mínima de foco, que continua com alta resolução e contrastes bem feitos. É muito melhor que a maioria da Zoom com macro embutido que já vimos, apesar de longe da perfeição como as Primes 1:1 de verdade. Como o projeto ótico se transforma numa lupa, as aberrações ficam maiores nas bordas, então cuidado com elementos gráficos como labels e stickers na rua. Por fim, e infelizmente, o bokeh não é dos melhores com o look de tubos de neon em linhas firmes e highlights cheios de círculos concêntricos, feios nas impressões se você realmente se importar com eles. Não é o mesmo desfoque de algumas objetivas high-end de grande abertura, como as Nikon f1.4G ou Canon f1.2L. Sim, funciona e até bem para o que é, mas é bem visível que o bokeh não é o mais suave e difuso para retratos que isolem o sujeito. É uma questão de gosto e desculpe, eu não gostei. Talvez sejam os reviews das fantásticas Nikkor 58mm f1.4G e Canon 35L2 falando alto, mas fica claro porque esses equipamentos são mais caros. Para o restante do mercado, a Tamron está apresentando um produto mais que o suficiente e com a facilidade do estabilizador, aqui na Tamron SP45 f1.8 DIVC USD, que é uma novidade aí da Tamron agora em 2015 e vamos esperar que eles tragam mais coisas. Eu gostei bastante desse equipamento, não tive o que reclamar de desalinhamento aí dos dois lados que eu tive lá na 2470 f2.8. A Tamron mandou muito bem para o mercado intermediário e quem ainda não investiu na Sigma Art f1.4, que não deixa de ser um equipamento caro, né? A gente tem a 35mm em $800, a 50mm em $1000, não quer dizer que elas sejam aí acessíveis. A Tamron já está aí com outra perspectiva, entregando o f1.8 que não deixa de ser luminoso, não deixa de ter as mesmas vantagens, a profundidade de campo curta. Qualquer coisa abaixo do f2 eu já acho exótico. O f1.8 aqui é muito bacana e tem o estabilizador UVC, que a Tamron não fala nenhum valor dele, mas eu consegui fotos aí em 1/4 em ambientes fechados que são extremamente úteis e a foto saiu extremamente nítida. Isso daqui é o grande selling point dessa objetiva.
Eu vi uma foto na internet do tamanho do estabilizador, é um módulo bem grande, parece a Canon com as telefoto brancas, mas aqui é um equipamento de $599, que não é pequeno, né? Ela é aí um problema, se ela fosse menor ela talvez ficaria o tempo todo na sua câmera, mas funciona. É a Canon SP45 aqui no vlog do Zek, gostei, recomendo, e vamos torcer aí para eles trazerem as próximas distâncias focais no 24, talvez um 85mm, talvez até menor que o 24, apesar que eu acho que eles não fariam isso, né? Eles têm a excelente 15-35, que foi a primeira f2.8 tão grande angular com estabilizador, foram eles que trouxeram compatível aí com o full frame. E é isso, deixa eu mandar os abraços lá pro pessoal do Patreon que torna esse canal possível, tá? Também os assinantes do YouTube, muito obrigado pelo apoio de vocês. Os vídeos estão lá no YouTube, que vocês estão assistindo agora. Eu não tenho mais atualizado o Vimeo. Vocês estão interativos comigo lá via Facebook e via Twitter. As fotos estão no Flickr e no Tumblr. Tem também já o artigo pronto dessa objetiva para vocês verem detalhes aí da operação. E eu estou também no Snapchat e eu acho que é só isso. No Instagram também eu posto meu dia a dia. E é isso, me diverti com essa Tamron. É um equipamento aí que quem tá pensando em tamanho, fique longe dessa aqui porque ela é grande. Quem tá pensando em performance pode dar uma olhada nisso aqui. E quem precisa do estabilizador, principalmente que tá gravando o vídeo, essa objetiva e a próxima 35 que eles também trouxeram pro mercado vão fazer o trabalho muito bem aí nos $599. É isso, o beijo, o abraço, o humor de sempre. Give it one more chance.